20 minutos, da escuridão antes da luz até a cidade onde não haverá mais choro, aqui está o essencial da Bíblia, a grande narrativa que tenta responder como começamos, por que quebramos e para onde somos conduzidos. Este é um mapa condensado, fatos, imagens e um fio que atravessa toda a história. Se você quer entender a Bíblia de forma clara e rápida, inscreva-se e ative as notificações. Fica comigo até o fim. Digite amém nos comentários se você crê em Deus Pai. No começo, a cena é simples e vasta. Há um abismo e então uma voz que cria ordem. Luz rasga o silêncio. Águas são separadas. Céus e terra recebem seus lugares. Uma terra ganha forma como um artista molda barro, e no ápice desse gesto criador surge o homem e a mulher, feitos à imagem do Criador. Essa imagem não significa apenas semelhança, mas dignidade. Cada vida tem valor, propósito e capacidade de se relacionar com Deus. A criação é uma casa bonita, originalmente planejada para comunhão, trabalho e cuidado. Deus cria, o homem cai, Deus promete, Deus cumpre. Esta linha curta será a nossa âncora enquanto atravessamos os capítulos que seguem. Mas a narrativa rapidamente toma outro tom. Em liberdade, a humanidade escolhe o caminho que rompe a comunhão. A desobediência traz culpa, vergonha e medo. A intimidade se quebra e as consequências se espalham como rachaduras numa parede. Logo aparecem os primeiros sinais desse dano social. 2 irmãos diante de um altar, um coração tomado por inveja e o primeiro derramamento de sangue humano. A história não é apenas teórica. Ela mostra como o pecado fratura relações, cria violência e contamina a criação. A partir desse ponto, o cenário muda. A bondade original ainda existe, mas agora está marcada por uma urgência por redenção. E então, como eco dessa tensão, Deus começa a responder com promessas que apontam além daquilo que foi perdido. A resposta de Deus aparece entre juízo e preservação. Um dilúvio varre a terra como correção dolorosa, mas no meio da tempestade surge uma arca, um gesto que diz: há juízo, mas também há cuidado. A arca é símbolo de preservação e esperança, um lembrete de que Deus não abandona a criação à sua ruína. Depois, quando a humanidade se reúne sob uma torre erguida em desafio, a dispersão das línguas mostra que a soberba humana não pode unir todos os caminhos sem risco. Em contraste, Deus chama um homem idoso, longe de destaque, e lhe faz uma promessa que mudará o rumo da história. A promessa de uma descendência, de uma terra e de bênçãos que alcançarão todas as nações. Abraão responde pela fé. Sua história inaugura a aliança, um compromisso de Deus com um povo. Mais uma vez o padrão aparece: criação, queda, promessa. O fio da promessa segue na família que se torna nação. Isaque e Jacó, com suas lutas e bênçãos, mostram que o plano de Deus não depende da perfeição humana. José, vendido pelos irmãos e levado ao Egito, transforma a traição em provisão. Em sua trajetória, a queda, interpretação de sonhos e finalmente preservação de uma família à beira da fome. A providência, mesmo nas voltas mais duras, mostra que Deus usa o inesperado para cumprir sua promessa. Mas a história avança até o ponto em que aquele povo se encontra escravo, clamando por libertação. O clamor deles chega aos ouvidos de Deus, e surge um libertador improvável. Um homem chamado Moisés. Moisés lidera um povo pelo deserto, e o momento do êxodo é o coração pulsante da identidade israelita. Saída do Egito, celebração do livramento na Páscoa, travessia de um mar que se abre, são imagens de libertação que gritam liberdade do jugo. No Monte Sinai, a lei é dada, não para aprisionar, mas para formar uma comunidade livre sob limites que preservam a dignidade humana. A lei aponta para como viver em relação a Deus e ao próximo. É um código de identidade, não uma fórmula de salvação por esforços humanos. Assim, a nação se vê moldada por histórias, ritos e regras que a tornam distinta, com um propósito claro no contexto mais amplo da promessa de Deus.
A terra prometida é alcançada através de líderes que acreditam mais na promessa que nas barreiras. Muralhas que caem, rios que se abrem, cidades conquistadas. Josué e sua geração entram na terra com a convicção de que confiar em Deus transforma a história. Mas a paz prometida revela-se frágil. O ciclo dos juízes, abandono, opressão, clamor e libertação, mostra que a fidelidade humana oscila. O povo deseja estabilidade e a solução humana aparece na monarquia. Davi surge como homem de um coração complexo. Pastor, guerreiro, rei que unifica as tribos e estabelece Jerusalém como centro de adoração. Ele é lembrado como alguém escolhido por Deus e, ao mesmo tempo, alguém que erra profundamente. Em Davi, vemos a mistura de falha e fé. É na sua linhagem que a esperança messiânica se alimenta. Salomão, seu filho, traz um apogeu de sabedoria e riqueza, mas também revela como prosperidade sem fidelidade pode semear divisão. Assim, a monarquia aponta glória, mas também vulnerabilidade. Enquanto reis governam, surgem vozes que não ficam caladas, os profetas. Eles denunciam injustiça, chamam ao arrependimento e anunciam esperança futura. Suas palavras cortam a religiosidade vazia e lembram que a aliança exige justiça e misericórdia. Quando a nação se afasta, o resultado é grave: invasões, destruição e exílio. Jerusalém é tomada, e muitos são levados para terras estrangeiras. O exílio é um capítulo de dor que testa a fé. Ainda assim, mesmo nas cinzas, há fidelidade. Homens e mulheres mantêm a esperança viva. Figuras que permanecem firmes em terra estrangeira, donos de coragem moral e espiritual, tornam-se sinais de que a aliança persiste além das circunstâncias. No cativeiro, a promessa continua a bater como um tambor de esperança. Profetas falam de um futuro em que Deus restaurará o povo, limpará as faltas e trará um líder que reinará com justiça. A linguagem profética mistura chamado ao arrependimento com visões de restauração, apontando para algo maior do que repetidas reformas, uma mudança que atravessa o próprio coração humano. É nesta linha de expectativa que um evento silencioso e humilde ocorre: o nascimento de um menino em circunstâncias simples, anunciado como cumprimento de promessas antigas. A chegada de Jesus rompe com toda a expectativa de poder humano. Ele nasce em silêncio, vive sem ostentação, e seu ministério põe em prática o que sempre foi prometido: restauração, cura, não como garantia automática de prosperidade material. Inclusão e ensino que desafia hábitos de exclusão. Suas palavras são como sementes que germinam nas margens, suas mãos tocavam os excluídos e suas refeições com publicanos e pecadores eram sinais de um reino que reverte as prioridades do mundo. Ele chama os pequenos, cura os enfermos, perdoa pecados e ensina com parábolas que revelam o coração de Deus. Amor que se dá, busca o perdido e faz do desprezado a pedra angular. Mas a trajetória de Jesus culmina em conflito. A traição de um amigo, julgamentos apressados e condenação pública mostram como as estruturas humanas podem conspirar contra a verdade que salva. A cruz surge como símbolo extremo de sofrimento humano e, ao mesmo tempo, como centro da obra redentora. Ali, o poder que separa é confrontado e derrotado de modo que transforma enredos de culpa em possibilidades de reconciliação. A morte não é o fim da nota final. A tumba vazia e a pedra rolada anunciam que a morte foi vencida. A ressurreição reafirma a promessa de que a vida nova é possível. Um novo começo, não só para alguns, mas como um convite à humanidade inteira. A ressurreição aciona um movimento, uma comunidade de pessoas que passam a viver o novo modo de ser. A igreja primitiva reúne-se, compartilha bens, proclama o evangelho e envia missionários a cidades e povos. Cartas surgem para orientar, consolar e corrigir. Líderes surgem e o evangelho se espalha além de fronteiras. Essa expansão não é ausência de conflito, mas demonstra que a promessa é dinâmica, alcança culturas diversas e provoca transformações. A missão da igreja é levar a boa notícia. A restauração prometida começa aqui e agora, em vidas transformadas,
e aponta para um destino definitivo. O livro que fecha a Bíblia oferece uma visão apocalíptica que mistura juízo e esperança. Em imagens fortes, tronos, cavaleiros, trombetas, cidades, o autor revela que a história tem um desfecho, a restauração completa da criação. Há juízo contra o que oprime e destrói, mas a ênfase final recai sobre a nova criação. Um céu e uma terra renovados, uma cidade luminosa onde dor e morte não persistem. A imagem mais comovente é a promessa de Deus enxugar toda lágrima. Ali, o propósito original da criação é restaurado em plenitude. O fio que começou com a criação encontra seu objetivo: redenção, que transforma tudo para além do que perdemos. Ao observar essa linha que vai de Gênesis ao Apocalipse, percebe-se uma estrutura repetida, que nos ajuda a entender o sentido maior. Deus cria, o homem cai, Deus promete, Deus cumpre. Não é uma fórmula simplista, mas um resumo que ilumina cada episódio. Criação lembra propósito e dignidade. Queda lembra a necessidade de reconciliação. Promessa lembra a fidelidade divina que aponta para algo maior. Cumprimento lembra a realidade da restauração, culminando em Cristo e projetando-se na nova criação. Essa repetição é âncora para a nossa fé. Nela encontramos sentido histórico e esperança escatológica. E o que tudo isso significa para nós hoje? Primeiro, a Bíblia não é apenas um conjunto de histórias antigas. É um mapa de identidade e ação. Ela nos lembra quem somos, criados com dignidade, e o que quebramos: relações, justiça, cuidado com a criação. Mais ainda, ela nos aponta para um caminho de reconciliação, arrependimento, perdão, renovação dos relacionamentos e participação na missão de restaurar o que está ferido. Viver à luz dessa narrativa implica escolher fidelidade, justiça e amor em meio a um mundo que permanece fragmentado. Significa também reconhecer que nossas decisões têm consequências comunitárias e que a esperança cristã é prática, transformar a realidade com gestos concretos de compaixão e integridade. Para o cristão e para o curioso, a Bíblia oferece ainda uma orientação moral e espiritual, sem confinar a experiência a fórmulas mágicas. Não promete resolução automática de problemas materiais, nem alimenta um otimismo que ignora o sofrimento. Em vez disso, ela convida a caminhar com esperança, mesmo frente à dor, a sustentar a coragem da justiça, a praticar a misericórdia e a construir comunidades que refletem a dignidade humana. A promessa divina se manifesta em pequenos atos de fidelidade e em movimentos coletivos que apontam para o reino. Se você sente que precisa de clareza, a linha traçada aqui pode ser um início para aprofundar. Olhar para Gênesis para entender propósito. Olhar para a lei e os profetas para saber que Deus exige justiça. Olhar para Jesus para encontrar o centro redentor. E olhar para Apocalipse para não perder a esperança do futuro. Em cada um desses pontos há livros, sermões, estudos e vidas que merecem ser explorados. Se esse panorama despertou em você vontade de saber mais, convido você a assistir nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar na vida de Jesus, seu ensino, seus milagres e o significado profundo da cruz e da ressurreição. Antes de encerrar, uma palavra breve de oração. Senhor, obrigado por falar através de histórias que nos mostram quem somos e para onde vamos. Dá-nos olhos para ver a dignidade alheia, coragem para admitir nossas quebras e força para viver a Tua promessa de reconciliação. Que possamos responder com fé prática, amar, perdoar e servir. Guia-nos até a plena restauração que prometeste. Amém. Se este resumo foi útil, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa esperança e inscreva-se para acompanhar o próximo vídeo sobre a vida de Jesus. Que esta narrativa essencial continue formando sua vida. Deus cria. O homem cai. Deus promete. Deus cumpre.